pensar, né? Ficar pensando muitas horas. Como é que a pessoa andou com um homem daquele, que viu tanta coisa que Deus fez através da vida de Paulo, tantos ensinamentos, tantos milagres, e ainda desistiram, abandonaram a Paulo ali no final em Roma. E estava pensando hoje, nessa tarde, sobre isso. Portanto, é um desafio para mim e para você. Por isso que nós somos convidados a nos mergulhar em Cristo Jesus, na sua palavra, no conhecimento. Não só passando pela igreja, né? Você vem um domingo, aí passa 2 sem vir, ou então vem só ao domingo, já chega no segundo louvor, atrasado. É difícil andar pela fé tendo uma vida cristã dessa maneira. Então, o nosso convite aqui nessa igreja sempre será esse: que você se interesse, chegue cedo, se esmere, venha mesmo com vontade, para você não desfalecer a sua fé, para você não desistir. Quanto mais você irá precisar dela, você não desistir, não abandonar a fé. Amém. Viver na religião nos faz abandonar a fé com o tempo. Você anda um tempo, né? Se alegra ali por alguns momentos, por as letras de alguns louvores, por alguma palavra, alguma pregação, mas não sustenta. Essa é a casa na areia, construída na areia. Só uma casa mesmo baseada na fé é que é isso que eu quero falar essa noite. Nessa passagem, a qual eu já... Vamos lá, Márcio. Mateus, vamos ler do 22, Márcio. Do 22 ao 33. Vamos ler com calma. Sei que muitos aqui já conhecem essa passagem, mas vamos ler para nós entendermos. Aí logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, voltando aí esses versículos que nós lemos, Jesus perdeu o barco. Quem aqui já perdeu o ônibus? Ou o barco mesmo, né? Mas para Jesus não era um problema perder o barco. E o barco já estava no meio do mar. Jesus ficou, né, orando. Os irmãos já tinham, os discípulos já tinham ido. Vamos lá, Márcio. O vento era o contrário, pode passar o 25. Mais a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, encontrar eles caminhando por sobre o mar. Então perder o barco para Jesus não é um problema, né? Como é para mim e para você. Ele foi caminhando sobre as águas, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, com pavor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, sempre Pedro na frente, né? E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí esse último aí é fácil, né? Depois de tudo, né? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aí depois já fica fácil nessa parte aí. Mas a nossa palavra tem o intuito de nós pregarmos para você essa noite antes desse versículo 33. Porque depois de tudo é resolvido, né? É uma maravilha, glória a Deus, aleluia, e tudo mais. Então vamos lá, meus irmãos. Mesmo pregando para você essa noite, eu sei que não é um desafio fácil viver e andar pela fé.
E às vezes o pregador, ele está aqui com o microfone, ele olha vocês, tal, vocês têm que fazer isso e aquilo, como se fosse fácil. Não é fácil, mas é. Não é fácil, mas é. Pois é um desafio que precisa ser vencido, andar pela fé. A vida cristã requer isso. Nos desafia a chegar a esse hábito, a andar pela fé, a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, vamos lá então aqui. Jesus, no versículo 25, Jesus sobrevoou o caos. Para Jesus o caos não é o fim. Amém? Para Jesus o caos não é o fim. E eu assinalei aqui que as quarta-feiras que você faz a campanha, as 10 quarta-feiras, o desafio aí que nós fazemos, né? Nossos cultos de quarta-feira. Se você venceu 7 quarta-feira por algo na sua vida, por um desejo, uma necessidade, não importa qual seja, se chegou ao final de 7 quarta-feira, não é o fim. Não é o fim para o seu pedido. Não é o fim para aquilo que você colocou diante do Senhor. Jesus perdeu o barco, não foi o fim para ele, foi um encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Portanto, se você anda com Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, nada será o fim na sua vida. Amém? Pois ele diz que ainda que a morte chegue para você, ainda que a morte, que é o extremo de tudo, será o melhor. É algo a se pensar, irmão. É um desafio muito grande de fé. Pois quando chega a morte, chegou o melhor para aqueles que andam e confiam no Senhor. Então, é um desafio de você crer, de confiar, de tomar posse naquilo que você está lendo, na palavra de Deus, nos desafios. Portanto, não há caos, não há leite derramado quando se está com Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós, sobre você, sobre mim, tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deu, não vos deixará tentação acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, nós estamos servindo a um Deus que é justo. Nós estamos crendo pela fé num Deus que é justo, que não será um Deus injusto com você, de colocar para você carregar uma tonelada. Ninguém aqui pode carregar uma tonelada. Ele não vai deixar sobrevir sobre nós algo que nós não poderíamos suportar. E isso sim, andar pela fé. Eu confio em Deus. Se aconteceu isso, eu posso suportar, pois a sua palavra que eu li, que eu aprendi. Agora, se você não leu, né, esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e assim sucessivamente, a palavra de Deus por inteiro. Não é para gravar, né, decorar versículo, não é isso. Para colocar no coração as promessas. Você não sabe nem onde está, mas você sabe que ela existe, pois você já leu essa promessa. E você, pela fé, se apoderou dessa promessa. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, vamos lá. Versículo 26, é um fantasma. Não conheciam a Jesus. O caos causou pânico, a incredulidade naqueles discípulos. O caos causou pânico. O caos causou a incredulidade. Eles não conheciam o seu mestre. Aquele que a gente canta, né? Cantamos uma frase, até esqueci de agora há pouco. Sempre tem uma frase que marca a gente nas canções aqui do Dada Show, né? Mas essas frases das canções, comparada à nossa falta de fé, ao nosso desespero, à nossa incredulidade, ela nos torna indignos de cantá-las, de pronunciá-las. Sim ou não? Sim. A gente canta, né? Olha, tu és aquele que a minha alma esperava encontrar. Eu encontrei, agora eu estou satisfeito.
Aí vem uma tentação, vem um desafio na sua vida e você desmorece. Não é assim, irmãos. Não devemos andar assim. Devemos andar crendo, confiando. Ele tem o melhor. Portanto, tem uns acontecimentos que acontecem. Vou dizer que acontece é bom, né? Tem uns acontecimentos que vai se alinhar o Sol, e aí se explica, né? Os astrônomos explicam lá, né? Vai se alinhar a tal hora, vai se alinhar ali a linha do Sol com não sei o que, vai dar bem certinho. Quando falta algo na sua vida, creia que é o alinhamento da sua vontade, do seu coração carnal e humano, com a vontade perfeita e agradável do Senhor. Esse é o acerto que precisa ser feito. Antes de você reclamar da igreja, do pastor, de Deus, do sol, de Jesus, de não sei o quê, preocupe-se com isso em primeiro lugar. O alinhamento da minha vontade carnal, humana, pecaminosa, interesseira, né? Aquele interesse. Tem um ditado que diz puxar a sardinha, né? Só pro meu lado, né? Tá assando ali o peixe, aí eu puxo só para mim o peixe e os outros nada. Então, nós somos assim, né, Emily? Peixe, né? Peixe assado. Nós temos esse hábito de puxar o peixe só para o nosso lado. Não! Deus não é assim, parecido comigo e com você. Portanto, se você alinhar o seu coração com o coração de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus, vai dar certo. Amém? Amém. Não podemos trazer nossas vontades carnais, humanas, pecaminosas, despejar aqui em Deus, na igreja, e querer um resultado favorável. Não é assim, irmão. Não funciona assim com Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vou colocar esse alguém que a pastora falou que colocar e tirar dá uma agonia, então vou só deixar aqui agora. Na sua cabeça, no caos, na nossa cabeça, no nosso entendimento, o caos que aconteceu com você, Deus também foi afetado. Não é assim que nós pensamos? Deus mudou, Deus perdeu, Deus não tem poder, Deus não tem força. A gente pensa que no caos que aconteceu na nossa vida, Deus foi manietado, né? Ele não pode agir, Ele não está ouvindo. Não, irmão, não é assim. Nem quando você peca, Deus muda. Deus é Deus, e é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Oh, glória! É porque você pecou, Deus está indiferente, né? Deus deu a costa, Deus está de mal. Não. Ele diz, filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, corra para o conselho. Há um advogado ao seu favor, que não é a Poliana esse advogado, é de Jesus. Né, Poliana? A advogada Poliana precisa do advogado de Jesus. Portanto, não é porque você pecou, porque você errou, que Deus está de mal com você. Não. Há um conserto, há uma retidão, há um caminho a ser voltado novamente. O 27, tendo bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ouça essa voz de Jesus falando para você, assim como ele disse, de uma forma de repreender aqueles incrédulos discípulos no barco, né? Não é uma vantagem, sou eu, tenho bom ânimo, anime-se, em mim, sou eu, tenho bom ânimo. E eu coloquei aqui um detalhe muito importante, que é o que é da nossa igreja, que é Atos 2. Nós temos a alegria de ver aqui jovens sem os seus familiares, esposas sem os seus esposos, esposo sem a sua esposa, jovens adolescentes sem sua família, mas essas pessoas estão aqui, firmes. Isso alegra o nosso coração, nos enche de fé, de entusiasmo pela sua vida. Você que está aqui, que está servindo ao Senhor, participando das programações da igreja, mesmo sem a sua família completa, orando, né, intercedendo pela sua família, tem aprendido que a salvação é individual, que a sua família pode ser alcançada pelas suas orações, pelas suas intercessões. Aleluia. Mas o fato de você estar aqui sem a sua família completa,
Quem está com a família toda não é uma bênção, né? Vem o pai, a mãe, o filho, é uma bênção. Mas aqueles que estão aqui servindo ao Senhor, com retidão, com fé, sem ter a sua família completa aqui, é um exemplo maravilhoso de fé. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Continue, a sua família será alcançada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O 30, a dúvida, a incerteza e o duplo pensamento, a falta de fé. O que diz o 30 aí, Márcio? Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, Pedro afundou. Estava tão bem, né, andando sobre as águas, estava tão bem indo para a igreja, participando das programações da igreja. Nós conhecemos histórias de pessoas que foram da igreja e porque alguém não falou, não cumprimentou, a pessoa saiu da igreja. Olha que coisa fácil. Aliás, fraca, né? Coisa fraca, que fé fraca. Nem andou sobre as águas igual Pedro. Nem precisou afundar nas águas, mas por coisa mínima das mínimas, abandonou. Isso não era fé. Isso não era confiança. E nós não somos chamados para andar assim, irmãos. Nós somos chamados em Cristo para sermos os casca-grossa de Jesus. De aguentar o tranco. De aguentar, irmãos, sobreviver a tudo. Pois o nosso chamado em Cristo Jesus é para nós passarmos nessa vida, atravessar essa vida em segurança. Pois nada que você faça, se você não chegar do outro lado em segurança, de nada serviu. As conquistas, nada. Os filhos, os empreendimentos, nada que você conseguiu nesta vida, se você não atravessar o final da sua vida em segurança, segurança é a salvação. De nada serviu. Portanto, não é cara feia, não é, sei lá, o que possa acontecer com você, uma enfermidade, desemprego, não sei, tudo que possa acontecer com você, não pode ser suficiente para fazer você abandonar a fé. Amém? Amém. Dê glória aí, irmão. O 31, somos repreendidos por Deus e a andar pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos repreendidos por Deus, como eles foram por Jesus no 31. O que diz aí? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homens de pequena fé. O Senhor, quando vê em nós uma falta de fé, Ele nos repreende. Nós não agradamos ao Senhor demonstrando falta de confiança nele. Nós somos, aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo 11, voltando para o 1, Márcio. Ora, a fé é o que? Versículo 1. 11, Márcio, é o capítulo 11, versículo 1. Eu falei errado aqui. Ora, a fé é o que? É o firme fundamento. Só aí já basta. É o firme fundamento da sua crença. A sua fé. Firme. É o fundamento firme. Que não vai se abalar com coisinha, né? Olha a irmã que me falou, que não sei o que, aquela coisa de mulher que meu irmão, meu filho bateu no meu filho. É tanta coisa, tanta bobagem, né, irmão? Que levam as pessoas a abandonarem a Cristo. Olha que coisa. Você deve pensar assim, várias horas. Quando eu vejo dizer uma palavra assim, que me fala o coração, eu fico várias horas do dia naquela palavra, e pegando ela e aplicando em tudo que eu posso aplicar. Então isso é de se aplicar. Se a minha fé em Cristo é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, então eu preciso estar firme contra tudo, contra todos, e continuar e sobreviver. Você vê aquela pessoa que está se afogando e ela some na água e tá, daqui a pouco ela aparece lá do outro lado.
Você não pode sucumbir, irmãos, por nada. Uma vez que nós temos Cristo que nos pega pelo braço, como pegou a Pedro ali, Ele vai sempre pegar você pelo braço. Ele vai sempre socorrer você. Ele nunca vai enviar algo na sua vida que seja demasiadamente pesado, insuportável para você. Pois é a promessa dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Se algo na sua vida não está dando certo, saiba que pode ser a sua falta de fé. Nós tendemos logo a colocar culpa em outro, né? Na igreja, no pastor, não sei quem, não. Pode ser que seja, né? A sua e a minha falta de fé, de confiança na palavra do Senhor, nas suas promessas. Essas palavras nós temos que tomar elas para nós, tomar posse. Eu sempre digo, né? Compara a pastora França com o apóstolo Paulo. Chegaram atrasados no ônibus, o ônibus já estava saindo, correram, entraram e sentaram na janela, pelos comportamentos, pelas posses que foram tomando de fé, de garantia da palavra de Deus. É que a pessoa chega atrasada, né? Ainda pega o meu lugar, porque tiveram fé, tiveram confiança naquilo que foram aprendendo, que foram lendo. Paulo chegou depois dos 12, ele não fala, né? Ele foi enxertado, ele não fez parte dos 12, mas ele em nada se sentia menor do que eles. Quem conhece essa passagem? Acha aí, Márcio. Ele diz, olha, eu não fui dos 12, mas eu não perco nada para eles. Porque ele foi assim. Chegou e não tomou o banco. Pela fé, porque ele creu nas promessas de Jesus. Se você está frequentando uma igreja sem fé, saiba que você está vivendo só a religião, e a religião não se sustenta. A religião é fraca, a religião vai cansando, você vai perdendo o entusiasmo, você vai perdendo a alegria, você vai perdendo o vigor espiritual, a coragem, você irá desistir. Isso não é uma profecia não, mas corra para uma vida de fé, uma vida de entrega, uma vida mesmo de verdade em Cristo Jesus. Quando a chave fala, Márcio. Amém? Vamos lá. No 33, eu já falei, né? No 33 fica fácil. Está tudo já, né? Isso não é fé, irmão. O 33 é falta de fé dos discípulos. Porque eles disseram o quê? Aí, pô, tu és o Filho de Deus, verdadeiramente, tu és o Messias, tu és Jesus. Muitos de nós fazemos isso, né? Praticamos isso. Depois de tudo feito, tudo acontecido, tudo explicado, tudo realizado, oh Jesus, tu és soberano, oh, chora, né? Lágrimas. Aí não é fé, irmão, é falta de fé. A nossa fé é exigida antes da conclusão das coisas chegarem. Romanos capítulo 8, o verso 37, 38 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela fé, por meio daquele que nos amou. 38, pois estou convencido, convicto. Você está convencido, convicto, irmão, da sua fé? É uma pergunta, né? E a resposta ela é para dentro. Você anda convencido da sua fé em Cristo Jesus? Convicto? Queria fazer com o diabo. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Quando você... Joel, vem Joel, está aqui mesmo? Fica aqui perto. A psicologia diz que vendo se grava melhor do que ouvindo, né? Então vamos lá. O Joel, ele é casado com a Suzy e mora na Pioneira, certo? Ok. Então vamos lá, Joel. Se você ficar muito doente, acamado, você vai esquecer que a sua esposa é a Suzy que você mora na Pioneira? A doença vai provocar assim, você não, a Suzy não é minha mulher, mora na Pioneira? Não. Mas se você viajar para a China, para trabalhar na China, você vai esquecer que a sua esposa é a Suzy? Não tem como esquecer. Estou respondendo aqui por ele, que está no microfone. Sei lá, se você perder alguém que você ama muito, 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 você vai esquecer que a Suzy é sua esposa?
Não. Se vier qualquer situação trágica na sua vida, você vai esquecer que é sua esposa? Não. A resposta seria não. Tá bom, obrigado. Então, irmão, a fé é isso. Não importa o que aconteça com você. As mais trágicas situações, você não vai esquecer que o seu Salvador é Jesus. Você colocou aí no seu coração. Tem muita coisa, como semelhante a esse Francisco Joel, que é impossível você esquecer na sua vida. Onde você mora, quem é seu pai, quem é seu filho, onde você trabalha. Tem gente que decora o número do CPF, identidade. Tem muitas coisas que já são definidas na sua vida. A palavra de Deus convida eu e você a definirmos Jesus na nossa vida, de uma vez por todas. Glória a Deus. Então não importa, se você definir Jesus na sua vida como seu Salvador, como seu Senhor, não importa o que venha acontecer com você. Está definido. Quando nós lemos essas passagens, sobretudo as cartas de Paulo, nós vamos ver isso na vida desse homem. Uma definição. Uma definição. Então nos falta uma definição. Olha aquele negócio, olha, a minha empresa quebrou, ai Jesus, tchau Jesus. O meu filho morreu, tchau Jesus. Ah, meu pai morreu, tchau Jesus. Que mais? Eu estou doente, estou com câncer, tchau Jesus. Jesus não foi definido nessa pessoa ainda. Quem pensa assim, não importa o que venha acontecer. Eu estou falando coisas trágicas porque a Bíblia ela trata assim, né? Ela nos dá exemplos trágicos para que a gente possa entender. Portanto, você está preparado mesmo para não mais abandonar Jesus na sua vida? Não importa qual situação você possa viver. Você não sabe, você está sentado aqui hoje, você não sabe o que você vai viver nas semanas, nos meses, nos anos seguintes. Então você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa ouvir a sua palavra que convida você a colocar os dois pés em Jesus, na sua palavra, nas suas promessas, e viver a vida cristã. Ontem, segunda-feira, anteontem, eu fui no velório. Não foi terça mesmo, ontem de manhã. De a esposa de um amigo meu. E ali no velório, numa situação, momento trágico da vida de uma família, nós tomamos essas lições, irmão. A nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo, ela tem aquele final. Um dia é o saldo da vida. É quando quem quer Jesus é para viver nesse mundo aqui, para cair, ganhar aqui, não sei o que, Jesus livrar. Tem gente que procura Jesus com esse pensamento. Tira esse pensamento da sua cabeça. Eu quero Jesus para me ajudar naquilo outro, só nessa vida. Não. Não está errado, não. Mas não é o principal. Não é o verdadeiro motivo que nós servimos a Ele. Entregar o nosso coração para Ele, nossa vida para Ele. Nós tivemos hoje conversando eu e a pastora sobre dois jovens, né? Já devem estar hoje com os seus 20, mais ou menos quantos, Francis? 20 e poucos, quase 30. Acho que 30 anos já. E esses jovens, quando adolescentes, eram da igreja, firme com Jesus. E hoje, um já teve filho, já divorciou, já teve outros relacionamentos. A outra também já. E a gente chora quando vê a vida que eles poderiam ter com Jesus, se tivesse continuado com o Senhor. Mas a pessoa parece que está cega, né? Ela não vê, ela acha que a vida dela é aquilo mesmo que está acontecendo, está tudo certo. Mas de fora a gente consegue ver. Se ele tivesse tido uma vida de obediência ao Senhor, à sua palavra, se guardado, se Deus tinha preservado a sua família, seu casamento, seus filhos não estavam sendo criados por outro homem. São realidades vividas, irmãos. Portanto, creia que o Senhor tem o melhor para você. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Vai lá, Márcia. O que diz aí? A palavra do Senhor vai calçar aí. 2 Coríntios 4:4. Nos quais os deuses desse século cegou o entendimento, a compreensão dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz. Não entenda isso que eu estou falando para você essa noite.
pessoas que têm as suas mentes, né, tapadas, cegos, seus olhos espirituais cegos, para não entender o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que tem o melhor guardado, reservado para você. Andar nele, viver nele e chegar no final em segurança, que é o principal, né? Chegar no final em segurança. Então nós somos pastores, irmãos, acompanhamos várias vidas de várias pessoas. Nós podemos observar com clareza vidas que são desfaceladas, que estavam indo, né, no caminho, se entregaram ao pecado, desobedeceram a palavra de Deus e foram assim devastados. Estamos vivos, mas numa situação caótica, que nem se compara aquilo que poderia ser. Portanto, você é convidado a andar por fé em Cristo Jesus. É muito importante você entender que qualquer situação que venha acontecer com você na sua vida não pode afastar você de Jesus. Jesus está à disposição para lhe ajudar, para lhe proteger, para lhe curar, para tudo, mas sobretudo que você permaneça nele em toda e qualquer situação. Nós vamos continuar lendo lá, Márcio, o Romanos 8, 38, o que diz lá? Pois estou convencido. Essa palavra é muito forte, né? Convencido. Você está convencido mesmo? Convencido, não importa o que aconteça, que nem a morte, o pior, né? Nem ela pode afastar você. Se você comparar a morte com perda de emprego, doença, não sei o que, essas coisinhas, né? Na vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, eu coloquei aqui, eu ia até falar para o Márcio que o tema da lição era creia de verdade, Roberto. Hoje de manhã, uma palavra maravilhosa da pastora, de uma amiga. Quem teve vídeo de manhã? Maravilhosa, né? Uma amiga dela, que ela se converteu, e estava já com alguns meses, né, de convertida, e a amiga dela já era crente, antes dela, né? Tinha uma vida que ela conhecia, trabalhava junto, aquela vida preguiça, mas era crente, era da igreja, ia na igreja. E a Francis falou, olha, eu aceitei Jesus e tal. Ela, Francis, realmente mesmo, tenho visto que tu realmente está diferente e tal. E aí, eu até me esqueci das palavras, mas e ela falou assim, tu precisa aceitar Jesus. Não, eu já aceitei. E infelizmente nós conhecemos muitas pessoas assim, né, na vida cristã. E a Francis falou assim, aceita ele de verdade. Aceita ele de verdade. Irmão, só vai valer a pena se você aceitar ele de verdade. Aí vai nascer em você e você vai entender. Eu vejo Paulo, quando eu leio Paulo, eu vejo Paulo embevecido por essa palavra, por essa certeza que ele não tinha. E era da religião também, ele era o maior belo da vida, Paulo. Era um zeloso da religião, fazia tudo com afinco, né? Se ele fosse membro aqui, ele cuidava da mão dele, ele fazia tudo. Vamos lá, Márcio. A mim, vamos lá, e dou graças ao que me tem confortado, agora com Cristo, né? A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, dando-me no ministério. A mim, que de dantes fui blasfemo, a vida velha dele, perseguidor e opressor. Então, ninguém aqui foi pior que Paulo, nem a pastora França, né? Mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente, na incredulidade, a vida antes. 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e com o amor que há em Jesus Cristo, que agora vem constranger, né? Esta é uma palavra fiel e digna
Ele está aqui clamando essa palavra que é digna, que fez da minha vida, que me fez, que me tirou do lamaçal, da incredulidade, da ignorância. Então ele está dizendo, essa pregação, ela é fiel e digna. Ele está clamando aqui, com eu para você, olha, é fiel e digna de toda aceitação, para você aceitar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, como eu era, dos quais eu sou o principal. Então, portanto, eu também faço esse apelo. Essa palavra é fiel. Essa palavra não é de homem. Pode ser tirado eu daqui e outra pessoa continuar pregando. É a mesma coisa. Não é o homem, é a palavra. Essa palavra é fiel e digna. Esse convite de uma entrega verdadeira, de um desafio de se viver pela fé, de cancelar esses pensamentos religiosos. As igrejas estão cheias de pessoas que já passaram por igreja e voltaram, e saíram e voltaram, já tiveram tempo e voltaram. Não é assim que nós vivemos a vida cristã. A vida cristã precisa se enraizar em nós, ao ponto de você não abrir mão dela mais por nada. Amém? Agora nós vamos ler Efésios capítulo 2, último versículo, os últimos versículos, não, penúltimo, tem outros aqui, mas nós vamos ler Efésios capítulo 2, a partir do verso 6, e diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. É por isso que eu falo que Paulo, ele chegou atrasado, tomou posse de tudo, né? É isso que você precisa fazer. Toma posse das promessas que a palavra de Deus garante. Agora você só vai tomar posse se você conhecer, se você ler, se você pesquisar. Toma posse para você. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Era alguém que não tinha nada na vida, Paulo, de repente ele se encontra rico, né? Porque pela graça foi salvo, não é por seu intermédio, por sua aparência, por sua sabedoria, por sua posição. Isso não vem de você, tem nada a ver com você. É um dom, é um presente gratuito, partiu dele, né? Para você, não vem das obras, então não vem dos seus braços, do seu intelecto, mas para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus agora, né? Para as boas obras, nas quais Deus preparou para andarmos nelas. Então agora é um novo caminhar. Deus preparou as boas obras para aqueles que vão aceitar pela fé andar nele. Então tem obras preparadas para nós andarmos nela. É um novo caminho, é uma nova maneira de pensar estando nele. Por isso que não é para ser crente, né? É para ser um novo em Cristo. Que roubava não rouba mais, que mentiu não mente mais, que adulterava não adultera mais. É novo, é tudo novo para você andar. Tem um caminho para você andar. Eu até grifei aqui esse versículo aí. Para as boas obras, as quais Deus preparou para você. Está preparada para você. Está disposto a andar nelas agora. Continuando. Portanto, lembrai-vos dos que vós, no outro tempo, erreis, eram gentis, cegos espirituais na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, a religião, que naquele tempo estavas sem Cristo, preparados na comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Então, irmãos, aqui está dizendo o seguinte: na religião era oca, a religião é oca, mas agora você está em Cristo, na comunidade de Deus, andando nessa vida. Tudo isso é para quem aceitou Jesus de verdade. Eu escrevi aqui. Fiquei impactado com a história da Roberta. Tudo isso
é para quem aceitou Jesus de verdade. E esse é o desafio desta noite. Aceitar Jesus de verdade, andar pela fé, não se guiar mais por pensamento, pelos olhos, porque o prefeito decidiu, porque o presidente decidiu, o governador do estado, e a cidade está sem dinheiro, e não sei o quê. E, meu irmão, é tanta coisa que vem contra a sua fé, que militam contra a sua fé. É o problema com o filho, com o casamento, com tanta coisa. Mas nós precisamos definir a nossa fé de verdade. Por isso que eu salientei aqui os irmãos que têm andado para a igreja fielmente, sem a família completa. Isso é uma perseverança maravilhosa. Nós encorajamos que você continue. Se você não for verdadeiro com Deus, você vai cansar. A religião é vazia. Porque isso, e por isso as pessoas abandonam a Jesus, porque estavam na religião. Tudo é contemporâneo nesta vida. Tudo passa nesta vida. Só não a fé guardada, agasalhada no coração, uma fé verdadeira, genuína, que vem do Pai das Luzes, né? Que iluminou o nosso entendimento, nosso coração. Paulo está dizendo aqui, olha, eu era cego, não sabia. Eu era religioso, agora eu tenho tudo isso. Eu recebi e entendi tudo isso na minha vida. Eu ando agora assim. Você tem andado assim? Anda? Ou você e eu temos andado vacilantes, como Pedro ali nas águas? É um desafio, irmão. A vida cristã é um desafio para você andar conforme diz a sua palavra. Vamos ler aqui para finalizar João 1:29, quando João vê Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma palavra de fé, pois ele viu em Jesus, creu que Jesus arrancava, né, o pecado do mundo. É só pela fé, irmão. Isso é uma revelação de fé que João teve ali em João 1:29. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler agora, para finalizar de verdade, Filipenses 4. E viver pela fé não é a sensação nem emoção. Viver pela fé não é sensação nem emoção. Não devemos basear nossa vida cristã pela sensação, nem pela emoção, nem pelos momentos. Por isso que pessoas oscilam, né, na sua vida cristã, na sua fé, pois estão baseadas em sensação e emoção. Vamos lá, Filipenses 4, 11 ao 13. Não digo isso como por necessidade. Será Paulo já convertido até os ossos, até o tutano de Paulo estava convertido. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi agora nessa nova vida, né, a contentar-me com o que tenho, sem estar em toda e qualquer situação abatido, sem também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto em ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então esse último aí é fácil também, né? Mas os anteriores é que é o desafio, a viver em toda e qualquer situação. E agora essa pergunta eu queria fazer para você com os olhos fechados, se você puder fechar os seus olhos, não desobedecer, mas fechar os seus olhos. É importante fechar os olhos e responder para você essa pergunta. Você consegue mesmo estar com Jesus, alegre com Jesus em toda e qualquer situação? Você consegue estar com Jesus, estar alegre com Jesus, contente? Esse homem, Paulo, ele estava preso em Roma, tinha uma sentença de morte para a vida dele, e ele estava contente, feliz, alegre. Por isso que ele diz que agora ele ia sair da morte, que essa vida ia passar para a vida de verdade. Nós vamos, com essa pergunta, eu queria, com os olhos fechados, eu quero orar por você.
e por mim também, desse desafio que é andar pela fé. Eu tenho andado pela fé, Aldo? Tu tem andado pela fé? Ou tu tem te alegrado com momentos, com as sensações? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra fiel e verdadeira, e aqui estamos todos nós, nesta noite, desafiados a andar pela fé, não andar pela vista, não andar pelo que nós sentimos no coração, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Não, tua palavra nos ensina, não nos ensina assim. Tua palavra nos ensina a andar pela fé com o testemunho de um homem, ó Deus, como Paulo, que nos ensina maravilhosamente bem, com tantas palavras, tantos ensinamentos, tantas passagens, que nos traz o mesmo entendimento. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço, pelo amor, cada um de nós, que o Senhor, ó Deus, venha aumentar a nossa fé, a nossa pequena fé, baseado na história de Pedro, que disse: se é tu mesmo, se não é o fantasma, é tu mesmo, deixa eu andar sobre as águas. E ele ali, o Senhor disse: vem Pedro, ele foi, andou, mas ele, movido ali pelas sensações, daquilo que estava sentindo, faltou fé, e ele poderia chegar até Jesus, dar um abraço no mestre, andando sobre as águas, mas ele sucumbiu. Assim também somos nós, estamos, ó Deus, às vezes indo bem, alegre com a igreja, com os ensinamentos, com a palavra, com os cultos, e aí vem as coisas negativas da vida, e a própria palavra do Senhor nos alertou o que aconteceria no mundo, três aflições. Vocês que pertencem a mim agora são enviados como para o matadouro todos os dias, como ovelhas, né, que vão para ser mortas. A Bíblia não nos engana, não é surpresa as adversidades. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, na nossa falta de fé. Nós somos chamados a andar por fé, e nós temos dificuldade nisso. Nós temos encontrado dificuldade de andar pela fé às vezes. Reunido com os irmãos aqui, ouvindo as pregações, os cânticos, as letras, os versículos, é maravilhoso tudo isso. Mas no nosso dia a dia, às vezes, nos dá vontade de desistir. Nós nos sentimos os menores de todos. Ó Deus, vem coisas que nós achamos que vamos sucumbir. Muitas vezes nós te negamos com as nossas ações, nossas palavras. Tudo isso, ó Deus, é falta de fé. Mas nos ensina, Pai, segundo a tua palavra, que veio pela fé, como esse Paulo aqui nesse versículo final, sabe andar em toda e qualquer situação. E é esses que andam assim que são ajudados pelo Senhor. O Senhor não tem compromisso com aqueles que procuram apenas o seu benefício na igreja. Não, o Senhor não tem compromisso com essas pessoas. O Senhor tem compromisso com aqueles que tomaram uma decisão verdadeira, que aceitaram de verdade, como disse a pastora pela manhã, que aceitaram Jesus de verdade. Ó Deus, muitas coisas em nós não podem mais ser mudadas. Tem coisas em nós que não podem ser mudadas. Assim também seja a nossa fé em Cristo Jesus, que ela não possa mais ser mudada. Em nome de Jesus, que nós não sejamos mais variantes na nossa maneira de crer, mas que nós tenhamos uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.